Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, os docentes cursistas do nosso projeto Observatório e Práticas de Formação Docente. Eu sou a professora Karina, docente da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, responsável e coordenadora pelo projeto PIBEX. E hoje nós temos a honra e a felicidade de contar com a presença do professor Abinadabes Parentes Mendes. Professor Abinadabes, ele é técnico em biodiagnóstico, bacharel em farmácia e licenciado em química, especialista em ensino de química e mestre em biotecnologia. Conforme aquilo que foi solicitado e indicado pelos docentes no formulário de inscrição dos nossos cursos, o tema que o professor irá compartilhar conosco, atividades práticas em laboratórios alternativos, foi um dos temas indicados pelos docentes, cursistas inscritos no projeto. Então, em nome do projeto PIBEX, professor, gostaríamos de saudá-lo e agradecer pelo nosso aceite ao nosso convite. Obrigado por estar conosco na noite de hoje. Sei que o senhor é um especialista nessa área e estamos muito felizes em poder contar com o senhor nesse momento para essa atividade formativa. Em nome dos estudantes do projeto PIBEX, eu gostaria de saudá-lo e de agradecer pela sua presença. Então, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, agradeço pelo convite dos alunos aqui da Universidade Federal do Amazonas. É um prazer estar participando nesse momento, principalmente para trabalhar um pouco. Muito bem, então é um prazer estar aqui com vocês, principalmente com os alunos que são meus queridinhos aqui na universidade. Tenho sempre muito prazer em atender todos os alunos que me procuram, solicitando principalmente quando se trata de aulas práticas, né? Aqui na universidade nós temos um grande número de alunos e um dos carros-chefes da universidade é sobre o ensino. Além de ter os bacharéis de medicina, de fisioterapia, nutrição, também nós temos cursos relacionados à questão do ensino, né? Como matemática e física, biologia e química. Então nós atendemos bastante esses alunos. E um dos grandes motivos meu é a aula prática, né? A aula prática, tanto que aqui na foto, aqui, se vocês observarem aqui no cantinho aqui que está com o microfone, sou eu, na época de faculdade, e um dos grandes desafios aqui do interior do Amazonas é a questão de espaço de laboratórios dentro das universidades, dentro dos institutos, e principalmente dentro das escolas públicas, além das escolas particulares. Então, para conseguirmos desenvolver as atividades práticas dos alunos, os professores aqui, eles precisam ter algumas expertise, principalmente em questão de criatividade, para conseguir exercer de excelência a sua parte de docência. Então, as atividades práticas em laboratórios alternativos, ela é essencial aqui no Amazonas, principalmente no interior do Amazonas. Então, aqui na foto aqui, nós já podemos observar uma aula prática de forma alternativa, quando eu estava na faculdade, alguns anos atrás aí, e trabalhando com os alunos. Esses alunos aqui são alunos que nunca tinham tido a oportunidade de ver uma aula prática, porque na sua escola não tinha laboratório, não tem espaço específico para essa parte de aulas práticas. Então, meu nome é Abinadab, sou mestre em biotecnologia, sou servidor público, funcionário público, trabalho aqui na Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Saúde e Biotecnologia no município de Iquari, sou professor auxiliar nos laboratórios de químicas, e um dos principais objetivos aqui na nossa universidade, além de formar alunos, é levar, de alguma forma, a ajuda, a universidade leva a ajuda, através dos alunos, ao nosso povo em redor, às comunidades, aos bairros, ao município. Tanto que aqui na universidade nós temos o nosso principal objetivo é atender os alunos e a população em redor. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as atividades práticas alternativas. Como podemos fazer isso quando uma universidade, quando um instituto, uma escola, principalmente uma escola pública, ela tem essa dificuldade de encontrar um laboratório,
quando tem os seus laboratórios são precários, quando não tem reagente, não tem ninguém para cuidar, e o laboratório, ele demanda, além de recursos, ele demanda de pessoas, de um técnico, de um coordenador, demanda de uma equipe para que ele possa funcionar de uma forma corretamente. Então, um laboratório em questão de orçamento para o governo, orçamento para um prefeito, para uma prefeitura, ele é custoso em questão de dinheiro, além de demandar uma questão de pessoas para estarem lá diariamente cuidando, fazendo manutenção e acompanhando essas atividades. Então, muitos prefeitos, muitos governadores, ele optam a não colocar laboratórios dentro da sala de aula. Uma das questões principais aqui no município de Quari é que praticamente 95% das nossas escolas, elas não têm laboratório. Então, nós temos uma grande ausência de laboratório para que os alunos possam ter uma qualidade melhor no seu aprendizado, para que o professor tenha um reforço, que esse aluno saia de uma escola, do ensino médio, do ensino fundamental, com algo além da questão da teoria. Então, a atividade prática ela é de suma importância para ajudar os alunos a crescerem na sua forma, na sua carreira, até a escolherem suas profissões através daquilo que ele consegue ver durante o seu período escolar. Mas antes de falar dos desafios que temos no laboratório, nós precisamos primeiro conhecer a nossa realidade. E o panorama brasileiro, ele é algo bem interessante para se discutir, para se trabalhar, para se verificar o porquê. Como exemplo, a nossa cidade ela tem praticamente 95% das escolas que não tem um laboratório para realizar uma atividade prática. Eu não estou falando apenas de laboratórios de ciência, mas laboratórios de matemática, na área da matemática, de robótica, de informática. Então, há uma grande preocupação para que o aluno saia bem formado, mas, ao mesmo tempo, a escola não dispõe de estrutura para que possa formar de uma forma melhor esses alunos. Então, qual o panorama que temos no Brasil hoje? No ano passado, 2023, o Brasil ele teve 47 milhões de matrículas na educação básica. Então, é um público muito grande. Observe que você tem aí praticamente aí quase, se você for 25% da população brasileira são alunos da educação básica. Então, nós temos uma grande parcela e é praticamente o futuro que vai levar o Brasil. Com isso, nós temos uma grande quantidade de alunos que precisam de uma educação de qualidade. Então, desses 47 milhões, 26 milhões foram alunos que foram matriculados no ensino fundamental. No ensino médio, nós tivemos 7,7 milhões de matrículas no ensino médio no ano passado, 2023. Então, nós temos um público muito grande para atender, para os docentes ministrarem aula, e também temos um público muito grande para formar de uma forma, com uma qualidade melhor do que nós temos atualmente, né? Uma qualidade melhor. E esse é um desafio muito grande. Mas a questão é a seguinte, o governo está investindo? É uma pergunta, né? O porquê que o governo não investe? Então, são perguntas que, no momento, não têm resposta, mas é de se discutir, é do acadêmico, o aluno que está formando, os professores se reunir e cobrar para que possamos ter estrutura para formar de forma melhor os nossos alunos. Então, aqui eu trouxe alguns panoramas, por exemplo, de 2019 a 2023 aqui, nós observamos aqui as matrículas. A questão interessante é a questão da rede pública. Observe que a rede pública que está em verde, ela demanda um número muito grande desses alunos. E é onde nós encontramos uma maior defasagem de laboratórios. É onde nós encontramos a maior demanda de alunos, um grande número de professores, mas também um número muito maior e superior de alunos, e aonde nós encontramos um grande déficit na questão de laboratórios. Nós observamos também aqui a questão... Professor, só uma dúvida. Sim. O senhor está passando os slides que nós estamos vendo a mesma, né? Nós estamos vendo somente a tela inicial. Ok, deixa eu resolver aqui. Vamos ver aqui se ele passou. Sim, passou. Agora foi, né? Sim. Certo, muito bem. Deixa eu só resolver aqui uma questãozinha aqui.
para ele passar direto. Vou fazer um teste. Então, está custando um pouquinho passar, vamos nessa forma aqui que ele está passando melhor. Muito bem. Então, continuando. Observe aqui nesse gráfico que 49% dos alunos da educação básica, eles estão na mão dos municípios. 30% dos alunos estão na mão dos estados. E apenas cerca de 0,8% estão na mão dos institutos federais e na rede privada, 19,9%. Então, observe que a demanda maior é na rede pública, né? Na rede pública, onde você tem os institutos, você tem os estados e você tem os municípios. Apenas menos de 20% em 2023, praticamente aí você observa que estava nas escolas particulares, onde tem uma estruturazinha melhor, sempre eles têm laboratório onde eles praticam essas atividades. Mas as escolas públicas, ela atende praticamente aí cerca de 90% de todos os alunos de educação básica estão na mão das escolas públicas. Um detalhe também nesse gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês é a questão da zona rural e zona urbana. Aqui no interior do Amazonas, é muito comum a questão de zona rural, né? Algumas cidades grandes, capitais, eles não têm bem essa questão que a zona rural é uma questão mais distante, né? Mas aqui a questão é aqui, ó, que a zona rural ela tem uma pequena demanda, mas mesmo assim é um número grande de alunos. Por exemplo, na rede estadual e na rede municipal, nós observamos um número bom já de alunos. São praticamente aí mais de 5 milhões de alunos em 2023 nos interiores. Imagine-se nas cidades, na zona urbana, onde temos uma estrutura melhor, já temos essa dificuldade de laboratório, como será no interior? Qual a dificuldade, qual um dos maiores problemas que esses professores eles chegam a enfrentar para que a sua aula possa ter uma melhor qualidade? Então, é uma luta, é constante, mas o professor docente que vai entrar nessa luta, ele não pode jamais desistir, ele precisa continuar e lutar e sempre dedicar-se e fazer o melhor. Então, esse aqui é mais um gráfico sobre o ensino fundamental. Destacamos aqui a questão de alunos matriculados durante o 2019 a 2023, né? Aqui em verde está os anos iniciais e de azul está os anos finais de alunos que foram matriculados em 2023. Temos mais um gráfico. Esse gráfico aqui ele está em relação ao ensino médio e a questão sobre eles têm um novo ensino médio, ele destaca que você precisa ter agora uma forma quase integral, né? Algumas escolas aqui no município, ela tem escola integral, mas também tem umas escolas que elas fazem parcialmente. O aluno ele vai para casa, almoça, depois ele volta a partir da tarde para cumprir o determinado horário. E tem a escola de tempo integral totalmente, que aqui no interior do Amazonas, nós chamamos de SET, onde o aluno chega às 7 horas da manhã e ele só volta para casa às 5 da tarde, em média, esse horário às 6 da tarde. Muito bem. Então, com a dificuldade que temos sobre a escola pública, uma grande dificuldade que é ter laboratório, qual é a grande importância do laboratório na educação? Por que é preciso ter uma aula prática para que os alunos possam melhorar esse conhecimento? Alguns autores eles defendem que a ausência de atividades práticas pode comprometer o aprendizado da disciplina relacionada, uma vez que essas disciplinas ministradas possibilitam aos alunos uma vivência da experiência, além de aproximar-se já de um trabalho científico que o induza a fazer uma faculdade, o induza a galgar patamares maiores na sua carreira acadêmica. Outro autor ele destaca
que o uso das atividades experimentais de ensino em ciência tem como uma das razões e motivação que possibilita as práticas e o aprender na teoria. Consequentemente, a melhoria dessa aprendizagem ela é automática. No momento que o aluno ele começa a ter atividade teórica e depois ele tem uma atividade prática, o aprendizado dele ele é muito melhor. O processo ele é gradual, onde ele faz com que esse aluno ele adquira esse conhecimento, não só ouvindo, mas também vendo, praticando, manuseando, pegando o equipamento, mexendo numa pipeta, mexendo num becker, mexendo num balão. Então, com isso, ele vai ter uma melhor qualidade de ensino e, no final das contas, quem ganha é ele, quem ganha é a escola, quem ganha é o município, quem ganha é o Estado, quem ganha é o país, né? Nós vimos que, nesse mês, o Brasil ele divulgou a questão da sua nota do IDEB, alguns municípios foram bons, outros estados foram melhores do que os outros, mas, na média, o Brasil ainda tem uma educação muito fraca. Então, o que fazer para melhorar? E um dos pontos que eu defendo particularmente são as atividades práticas. As atividades práticas, ela é um método muito forte para melhorar a educação no Brasil, a educação no município, a educação no estado. Outros autores defendem que o laboratório didático é um ambiente educacional que pode ser um grande aliado para os professores que realizam as atividades experimentais em suas aulas. Então, de alguma forma, o laboratório ele é indispensável, principalmente a questão do ensino médio. O laboratório na aula do ensino fundamental ele tem sua importância, mas o aluno está começando a aprender. É interessante que se tenha sempre, mas o ensino médio sem um laboratório, ele deixa o aluno defeituoso. Ele deixa o aluno defeituoso na parte de ensino, de educação. Por exemplo, chega na universidade, o aluno não sabe o nome de uma abridaria. O aluno não sabe pegar em um balão, ele não sabe praticamente porque ele nunca teve essa vivência. Ele chega na universidade, ele tem que começar tudo do zero, aprender como se manuseia, como se porta, como se senta, como se comporta dentro de um laboratório. Então, a importância de um laboratório na educação básica, ela é essencial na vida dos alunos. Então, mas sempre tem dificuldades, né? Por que não tem laboratórios? O que aconteceu? O que levou a isso? Um dos problemas detectados é que o Brasil ele oferta uma pequena quantidade de laboratórios. Há uma baixa oferta de laboratórios. Por exemplo, eu peguei um dado de 2010, que apenas 23,8% das escolas de ensino fundamental tinham um laboratório de ciência, um laboratório de matemática, e 49,3% das escolas no Brasil de ensino médio têm laboratório para que esses alunos que estão aprendendo sobre biologia, química, física, matemática, um pouco já mais avançada, ele não tem um laboratório para pôr em prática aquilo que ele está aprendendo. Então, é um número muito baixo e interessante que isso, em vez de aumentar, a tendência é diminuir. Por exemplo, eu peguei um dado agora recente da cidade de Campinas de São Paulo, que é o estado mais rico do nosso país. A cidade de Campinas ela teve uma queda nos laboratórios de ciência na rede pública. Ela caiu, em vez de ter um aumento, ela perdeu. Então, isso não foi diferente. Um exemplo que eu tenho aqui da cidade. Desde 2010, não se construiu um laboratório nas escolas públicas. É a mesma coisa, não mudou. São 14 anos onde não tem um crescimento, ao contrário, estão perdendo isso. Os laboratórios que estão sendo criados nas instituições públicas aqui do nosso estado, elas vêm com a criação da escola de tempo integral, que são os SETs. É o único local que está se criando um novo laboratório. Se faz uma escola, um SET, um centro de ensino integral, e aí se coloca um laboratório de ciência. Mas até esse laboratório funcionar, precisa de um técnico, precisa de materiais, de equipamentos, de insumo. Então, são dificuldades que impedem que esses laboratórios possam continuar o seu disponível para que o aluno possa participar das atividades. Então, quais são as dificuldades encontradas para que esse laboratório não funcione? Primeira coisa, a carência de pessoal técnico. Mais condições para realizar o experimento.
além de que o aluno chega lá, ele não está preparado, porque ele não teve uma aula prática desde do ensino básico. Ele chega no ensino médio, ele não se comporta de forma correta, que o laboratório existe uma questão de você se comportar, porque em alguns laboratórios são de alto risco, como os laboratórios de química, eles são laboratórios de alto risco, laboratórios de biologia. Então, existe toda essa dificuldade. Com isso, alguns professores têm até um laboratório na sua escola, mas eles preferem não utilizar. Eles têm N dificuldades. Então, autores eles descobriram que alguns falta de equipamento, falta de técnico, falta de alguém, alunos não se comportam, o professor desiste, porque são muitos alunos por turma com 40 alunos, ele não consegue controlar, porque um laboratório máximo que ele vai, dependendo do laboratório, é 20, 30 alunos. Então, essa dificuldade vai desincentivando os professores a fazer essas aulas práticas. Um dos outros fatores que faz com que as aulas práticas elas tenham dificuldade de ser realizada é a falta de verba. Ele tem um laboratório, mas ele não tem reagente, ele não tem equipamento, ele não tem material. O laboratório está abandonado, é cheio de mofo, o laboratório é caindo aos pedaços. Já visitei laboratórios onde é um laboratório, mas praticamente não tem condições de ter uma aula. Escolas grandes, com 700, 800 alunos, mas o laboratório é praticamente inutilizável. Os equipamentos estão se perdendo. Então, é uma grande dificuldade. Se manter um laboratório, ele demanda, além de mão de obra humana, muito recurso financeiro. E o Estado, o município, eles não dispõem, né, de forma direta para que possa se manter isso aí. Alguns professores eles conseguem driblar isso com projetos. O Estado do Amazonas tem a FAPIAN, que aprova bastante projeto aqui, tem incentivar os professores da escola pública, não só das universidades, mas das escolas estaduais e até municipais, a submeterem projetos e adquirirem recursos para aplicar esses projetos com os alunos. Muito bem, então, além disso, os equipamentos que tem, eles praticamente não dá para usar, porque não tem manutenção, ele não funciona de forma correta. Então, é muita dificuldade, né? É muita dificuldade. Agora, o que fazer? Eu estou no interior, eu estou ministrando aula numa comunidade do interior, onde o docente ele viaja 2 horas para chegar lá, aí ele tem uma escolazinha, e ele dá aula de ciência, de ensino fundamental, onde é responsável pelo município. Ele quer fazer uma prática. O que fazer? Não é o fim, né? É possível sim fazer. Nós podemos realizar atividades práticas sem dispor de um laboratório. Como? Vamos fazer a questão do brasileiro, né? Organizar, fazer com que o que temos em mão possa se transformar em uma ferramenta de ensino. Então, um dos pontos. Onde eu vou usar isso? Que espaço eu vou usar? Professor, qual espaço eu tenho na minha escola que eu posso transformar em um laboratório? Eu coloquei aqui alguns espaços que todas as escolas têm. Primeira coisa, uma cozinha. A cozinha da sua escola, você pode transformar ele num laboratório. Para você fazer uma aula de química, é possível você fazer algumas práticas lá na cozinha, usando o fogão, uma aula de termoquímica. É possível fazer. A sala de aula também é um espaço que você consegue fazer um laboratório. A quadra da escola, assim como tem aqui a imagem aqui ao lado. O pátio da escola é um local debaixo de uma árvore, um espaçozinho lá. Você consegue adaptar. É claro que nem todas as atividades elas são adaptadas para determinados locais, mas nós temos uma literatura muito ampla e muitos estudos sobre atividades práticas, elas já foram desenvolvidas e é possível você ministrar uma aula prática numa quadra de aula. É possível você ministrar uma aula prática lá na cozinha da sua escola, no pátio. Então, são locais que é possível. Sabemos que o professor de ensino médio do Estado, ele tem uma grande dificuldade, porque ele tem uma carga horária grande, ele tem um número muito grande de alunos. E às vezes, você, conversando com esses professores, você até entende
ou por que ele opta não fazer uma atividade prática, né? Mas aí, o que fazer? Uma determinada vez estava discutindo o que seria bom se o professor tivesse 25 alunos numa sala de aula, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é a nossa realidade, né? Então, nossa realidade é salas com 40 a 50 alunos. Então, o professor de ensino básico, ele já tem um grande empecilho, mas ele, de alguma forma, é possível, ele com muito jeitinho, de forma de se organizar, e com isso ele tem essa oportunidade de fazer com que o aluno ele tenha esse detalhe de ver uma aula prática. Para você que é um professor que ainda não fez uma aula prática, eu quero dizer para você que você pode mudar a vida desse aluno. Você pode mudar a história desse aluno. Alguns dias atrás, aqui, onde eu estava lá em Manaus, me recuperando, na capital, recuperando da cirurgia, eu encontrei um aluno, nem lembrava dele. E ele lembrou, ele chegou para mim e disse: eu me lembro quando eu era pequeno e você ministrou uma aula e eu nunca tinha visto um microscópio. E você foi o único professor que fez isso. Eu estava na faculdade, eu estava ministrando aula no estágio para os alunos do ensino fundamental. E eu não lembrava mais, e ele lembrou. Ele lembrou disso: olha, eu não esqueci daquele dia. Aquele dia foi marcante dos anos que eu passei lá naquela escola no ensino básico. Nunca tinha visto um microscópio, nunca tinha olhado, nunca vi uma célula, tinha visto uma célula na vida. E você me mostrou. E eu lembrei desse momento. Então, mudou a história dele. Hoje esse rapaz é formado, ele é na área da informática, mas ele disse que aquilo ali incentivou ele a sempre ser um aluno diferenciado, buscar sempre o melhor. Então, o professor ele tem a oportunidade de moldar o caráter desse aluno, ele tem essa oportunidade de mudar a história desse aluno, para que esse aluno tenha uma perspectiva muito grande. Então, as aulas práticas, ela ajuda muito isso. E eu tenho outras histórias de alunos que tiveram uma mudança de atitude a partir do momento que ele entrou no laboratório. Nós temos um projeto muito bonito aqui na Universidade Federal do Amazonas, aqui em Coari, onde todos os anos nós conseguimos organizar e conseguimos trazer praticamente aí 80% das escolas de ensino médio para visitar a universidade. E lá nós preparamos muitas atividades para eles, apresentamos os laboratórios, apresentamos a universidade, nós fazemos atividades de N tipo, lúdica para eles, e muitos desses alunos, depois de 2 anos, a gente encontra ele aqui na universidade, dizendo: olha, eu estava naquele dia, ele chega para mim e diz: olha, eu estava naquele dia, vocês apresentaram aquela atividade assim, aquilo fez eu decidir o que eu ia estudar. Então, a aula prática, ela não é só uma questão de você preencher um espaço na sua metodologia de ensino, mas ela também pode mudar a vida desse discente que você está ministrando aula para ele. Então, você pode escolher esses espaços. Você tem também uma possibilidade de utilizar materiais alternativos. Em vez de usar um becker, você usa um copo, um vidro de extrato de tomate que você compra no supermercado. Você pode usar um funil. Você quer... eu não tenho um bico de buço, mas eu consigo montar uma lamparina com uma garrafinha de lata de refrigerante. Então, você vai modificando esses equipamentos, esse material que você só tem no laboratório, mas você modifica. Pega um experimento, pega uma atividade, vai na literatura, vê uma atividade que você pode apresentar ao aluno com esses materiais alternativos. Você usa um copo, usa uma colher, você usa até uma cafeteira, você consegue transformar em um destilador. Então, claro, vai dar trabalho, vai ter dificuldade, sim, mas se você tiver força de vontade, você consegue apresentar uma boa aula para os seus alunos. Então, outro ponto interessante é que você encontra reagentes em farmácia, em supermercado. Você vai apresentar o aluno, dizer: olha, a sua casa tem muitos reagentes que a gente utiliza. O sal, o bicarbonato, a soda cáustica, o limpol. Então, você traz as atividades e o aluno vai ver que aquilo que para ele era só teoria, ele está vendo na prática, na sua casa, no seu dia a dia. E isso é muito importante, porque você fazer
essa ligação entre a teoria e o dia a dia do aluno, para que esse aluno ele seja mais incentivado a aprender como manusear o fogo do seu fogão. Ele vai entender por que a mãe dele coloca pouco sal na comida. Se ela vai fazer, aqui nós temos o chamado guisado aqui, e não é uma sopa onde você coloca água, onde ela vai entender que ela coloca pouco sal naquele guisado, porque a mãe sabe que a água vai secar e o sal não vai evaporar. E o aluno ele vai conseguir fazer essa relação entre aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele vive todos os dias. Com isso, aquilo vai ficar fixado na sua mente e ele vai se tornar um aluno muito melhor. Então, é possível, sim, realizar essas atividades, vai dar trabalho, vai ser dificultoso, isso eu te garanto, né? Uma coisa que eu garanto para vocês é que é dificultoso, é trabalhoso, mas você pode fazer uma parceria com os alunos, sempre nas escolas tem alguns estagiários, você monta uma equipe, você monta um trabalho de sala de aula para os alunos apresentarem para os colegas, uma atividade. Hoje nós temos a internet, nós temos o YouTube, vários canais que professores que são bons, muito bons, ele apresenta atividade que o aluno pode fazer na sala de aula tranquilo, sem apresentar nenhum risco, sem apresentar nenhuma dificuldade, de forma que, às vezes, não custa R$20 toda uma atividade, for comprar algum materialzinho. Um outro ponto que eu coloco para vocês é a questão das parcerias. É muito importante que o professor ele veja, além da escola que ele participa, além da escola que o contratou, ou que ele é concursado, ou alguma coisa assim. Além da escola onde ele é docente, o professor ele tem que entender que ele pode olhar além, aonde ele pode achar um amigo, aonde ele pode achar um parceiro. E um dos parceiros são as universidades federais. As universidades federais, todas elas são uma entidade que ela é para servir a população. Ela não é uma entidade fechada. Tanto as federais como as estaduais, os institutos federais, são órgãos públicos que eles estão ali para atender a população. Aqui na nossa Universidade Federal, nós somos abertos à população. Nós somos procurados por todas as escolas, unidades de ensino aqui do município, ela procura a universidade procurando ajuda. E sempre estamos com a mão aberta, sempre estamos com os braços abertos. Atendemos a todas as pessoas que fazem requerimento. Então, faça parceria com as universidades, vá lá na universidade, faça uma visita, faça uma parceria. As universidades, elas é um órgão onde existe um dinheiro, um recurso apenas para comprar esses insumos de materiais de laboratório. Então, com isso, eles dispõem de materiais e também dispõem de insumos. E um dos pontos que a universidade pode trabalhar com os professores é dispor sobre os insumos. As universidades, elas fazem bastante prática, aqui nós fazemos bastante prática, e sempre na prática sobra algum reagente. E esse reagente é possível se utilizar nas práticas lá na sala de aula, os reagentes que não são tão reativos, os reagentes que não são tão perigosos para os alunos, você utiliza lá na sala de aula. Então, vá na universidade, faça uma parceria nas universidades federais e estaduais, os institutos federais também, como o IFAM, aqui que nós temos o IFAM, e nos outros municípios tem também os institutos federais, é um grande aliado, eles têm alguns recursos que são específicos para isso. Então, o professor de ensino de educação básica, ele não está sozinho nessa luta. Só que alguns deles, eles não sabem que eles podem procurar as universidades e encontrar uma mão amiga, encontrar um braço forte que pode ajudar eles lá. E aqui no município, a população em si já entendeu que a Universidade Federal do Amazonas é um aliado da população. Nós atendemos uma população grande de moradores aqui do município, e todas as escolas aqui, ela entra em contato com a gente, sempre procurando algo, e sempre, se tivermos, nós estamos de braços abertos para atender. Então, eu quero dizer para você que é professor que está vendo esse vídeo no YouTube, que não se preocupe, você não está sozinho nessa luta. Vá nas universidades, vá nos institutos, e entre em contato com eles, converse com eles, e ver o que eles podem fazer para ajudar para suprir essa necessidade que as escolas públicas, estaduais e municipais têm, que é a falta de um laboratório. Então, com certeza, eles estarão lá, eles vão te ajudar. Não se preocupe, tá? Você não está sozinho. Em
questão também de laboratório alternativo, há uma opção também para os professores, que é de ter um kit de laboratório portátil. Eu tenho um kit de laboratório portátil aqui em casa. Eu adquiri esse kit, você consegue adquirir esse kit e você não gasta muito, né? É claro que você vai ter um pouquinho do seu salário, né? Eu vou tirar do meu salário, que é pouco, né? Mas se você quiser dar uma aula de qualidade, é preciso, às vezes, a gente investir com o nosso próprio dinheiro, né? Então, nós podemos comprar, adquirir laboratórios portáteis. Você encontra laboratórios de matemática, laboratório de física, laboratório de biologia, de química portátil e robótica, que hoje também é muito importante a questão do laboratório de robótica. Então, você pode comprar esse laboratório portátil e esse laboratório portátil você consegue levar para todos os campos. E lá na tua sala de aula você já consegue fazer uma prática com os materiais que você tem lá. Não precisa de muito, não precisa ter uma estrutura gigante. Um laboratório portátil, uma maleta, você tem algo na sua mão que é muito poderoso na parte do ensino. Agora, para o professor fazer uma aula nos laboratórios alternativos, ele também não vai fazer qualquer atividade. Nós sabemos que algumas atividades elas são muito perigosas para realizar. Então, você vai escolher na literatura materiais, equipamentos e atividade que faz com que os alunos tenham o mínimo de perigo possível para manusear esses equipamentos e fazer essas atividades, fazer essas reações. Você vai usar reagente que não são nocivos, você vai usar material que está disponível. Então, você vai, dentro da literatura, tem muito material que ensina como fazer uma aula alternativa, com materiais alternativos, em laboratórios também alternativos. E outro ponto também, que isso eu chamo um alerta para todos, né? Evitar as práticas com alto grau, com risco alto, né? Um grau de risco alto, faça prática de uma forma segura, use, para dar exemplo, um jaleco, faça com que o aluno tenha um jalecozinho e ele vai fazer a prática com jaleco, já com todo cuidado na hora das atividades, sempre observando as normas de segurança. É muito importante que nós possamos colocar segurança na vida desses alunos para que não tenha nenhum acidente durante a sua atividade de ensino, a sua prática lá no seu laboratório alternativo. Então, pessoal, era uma aula, uma palestra curta, não uma palestra, uma conversa curta que eu estou expondo para vocês, porque é um leque muito grande, é algo assim, muito grande a questão dessa parte de laboratório alternativo. O que fazer, o que se discutir, como chegar lá, é algo assim, se formos falar e pegar ponto a ponto, levaria muito tempo. Então, eu preferi fazer uma aula rápida, só para chamar a atenção de você que é professor, que pretende ser um professor. Nós sabemos que a parte da docência é algo que muitos profissionais não querem, porque é trabalhoso, é dificultoso, o aluno, às vezes, não corresponde àquilo que o professor ele espera, a expectativa do professor não é correspondida do aluno, porque ele está na sala de aula, ele está estressado, ele não consegue mais. Mas eu quero dizer para você que só quero chamar a atenção de você para isso. Você pode fazer uma aula prática de forma simples, barata, vai ajudar o teu aluno, vai ajudar esses discentes a ter uma carreira futura para que ele possa melhorar aquilo que eu tenho para compartilhar com vocês. Obrigada, professor. Agora é um segundo momento em que a gente abre para questões, mesmo para conversar e trocar ideias a partir da sua exposição e dos conceitos e as provocações que o senhor deixou, né, a partir do tema das atividades práticas. E eu fico pensando aqui que, de fato, você permitir, planejar e propiciar atividades que sejam vivenciais, né, enquanto situações práticas para pensar, né,
aquilo que a gente chama como docente de transposição didática, né? Pegar a teoria e trazer para o campo da prática, eu fico pensando o quanto isso traz aquilo que a gente vem chamando a atenção e vários pesquisadores no campo da educação chamam a atenção para que a gente possa planejar atividades que sejam e que facilitem e produzam a chamada aprendizagem significativa, né? Então, é justamente quando o aluno consegue perceber, né, de uma forma experiencial, vivencial, tudo aquilo que o professor trouxe enquanto elemento teórico, né? E eu fico pensando também com relação à motivação que seja trazer esse tipo de atividade numa realidade de escola pública, em que a gente tem aí um conjunto de dificuldades, especialmente localizadas na questão infraestrutural. Muitas escolas, a gente sabe, que transformaram os seus laboratórios em salas de aula por conta da demanda, né? Então, houve aí uma ampliação do número de estudantes sem ter, né, uma infraestrutura que pudesse acompanhar essa demanda, né? Então, em muitas situações, laboratórios se transformaram em salas de aula e ainda assim, né, tem laboratórios que são subutilizados e muitos deles viraram depósito de materiais, né? Então, a gente vê que muitas vezes o professor que ingressa numa unidade educativa que tenha esse espaço físico colocado, mas que se depare com esse conjunto de dificuldades, muitas vezes ele se vê desestimulado, né? E aí encontra essas turmas muito numerosas, que a gente sabe que levar um grande número, né, de alunos para um espaço de laboratório, além de requerer um planejamento prévio, requer muitos cuidados para evitar acidentes, né? Então, eu acho interessante quando o senhor coloca que muitas vezes a gente também pode trazer essas atividades práticas em outros espaços, porque tem escola que realmente não vai ter laboratório, vai ter cozinha, né? Vai ter escolas que não vai ter laboratório, mas vai ter uma biblioteca, talvez tenha um espaço ao ar livre que pode ser utilizado, né? Então, poder colocar, talvez, a necessidade de trabalhar com as atividades práticas em outros espaços, ou seja, utilizando materiais recicláveis, como o senhor menciona, né, utilizando materiais alternativos, em que a gente pode adaptar, talvez não tenha um material ideal, mas a gente consegue adaptar e fazer a aula, né? Ou seja, essa questão da aprendizagem significativa, ela precisa se sobrepor a esse conjunto de dificuldades, muitas vezes, que o docente vai se deparar no momento em que gostaria de colocar essas atividades em prática. E aí eu queria ouvir do senhor com relação a como que o senhor entende que seja necessário, talvez, repensar a formação docente, né, desses professores e professoras, para também, ao se depararem com essa questão da infraestrutura precária, poderem propor outras atividades ou mesmo adaptação de materiais nesse sentido. Aqui na Universidade Federal do Amazonas, aqui no nosso Instituto de Saúde e Biotecnologia, os nossos alunos de ciência, de biologia e matemática, eles já têm uma realidade que ele já, quando ele chega na sala de aula para fazer o estágio, ele já enfrenta essa realidade. Então, com isso, ele chega para nós, professores, nós precisamos de ajuda, o que vamos fazer? Então, nós já incentivamos eles a trabalhar essa parte alternativa. Então, eles já são praticamente aqui, os alunos, eles já são treinados desde as suas primeiras aulas pedagógicas a ser criativo, desenvolver de forma própria, né, uma expertise para driblar, porque infelizmente o que dá para fazer nesse momento é driblar. É muito dificultoso a gente tentar fazer lá com os políticos, né, que comandam essa questão de orçamento, criar um laboratório em cada escola. Então, o aluno ele já é treinado aqui na universidade. Um dos pontos que eu acredito que é importante para o aluno, para o professor, para o futuro professor, o docente que está fazendo licenciatura hoje. Ele vê que a realidade da questão estadual e a questão municipal, ela requer que eu, como futuro professor, possa ter criatividade e possa já pensar além daquilo que está na minha frente. Eu vou ver além do que aquilo que
a possibilidade que me entregaram. Então, eu tenho isso, tá, beleza, mas com isso não dá para me apresentar ou então desenvolver a minha atividade da forma que eu desejo. Então, o que eu posso fazer? Aí eu vou entrar naquilo que eu já falei anteriormente. Eu vou pedir ajuda, eu vou procurar parceria e eu vou buscar conhecimento para que eu possa desenvolver essa atividade. Então, nós defendemos isso, nós expomos isso para os alunos, essa questão de ele já ter esse impacto ao ir. Nós pedimos que ele faça uma visita nas escolas. Quando ele já vem, muitos deles já vêm das escolas, né? São alunos de escola municipal e estadual aqui no interior, principalmente aqui no interior. Então, ele já vem nessa realidade. Ele já vem ansioso, né, para tentar mudar e melhorar e tentar até mudar a história daquela escola a qual ele participou. Então, os alunos aqui, nós fazemos isso, é uma questão de incentivar eles a pensar fora da caixinha, para driblar, né? Não ser, o ideal seria que tivesse estrutura, mas a questão hoje é só questão mesmo de tentar driblar essa situação para apresentar uma aula de qualidade que possa deixar o aluno, seus discentes, né, de forma a compreender aquele conteúdo, a colocar na prática, a utilizar ele de uma forma que vai beneficiar a sua vida. Perfeito. Está aberta a palavra para quem quiser fazer questões para o professor. Não fica acanhado, tá? Se pergunta, pode ficar à vontade. Bom, diante, então, da ausência de questões, né, a gente agradece imensamente a sua presença conosco. Muito bom, muito bom. Obrigada, Lucas. A gente agradece aí a sua presença conosco nesse momento, né, contribuindo com o projeto de extensão, né, deixando claro que a universidade é esse braço amigo que pode ser, né, explorado, principalmente por meio das parcerias, né, e também dos projetos de extensão. E deixar claro aos professores cursistas, então, que essa palestra fica gravada no nosso canal do YouTube e que após vocês assistirem esse conteúdo, é necessário que registrem o formulário de presença e que possam efetuar as atividades que vêm e que são posteriormente disponibilizadas por meio do nosso Google Sala de Aula. Então, agradeço novamente, professor, agradeço os presentes que puderam estar conosco na noite de hoje de forma síncrona e ficamos sempre à disposição, né, para o que precisarem de nós no âmbito da UFAM, estamos sempre de braços abertos. Muito obrigada. Agradeço a todos.